Nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto vai ser Romanos capítulo 8. Nesse texto, nós vamos lembrar do agir de Deus em favor da igreja e da expressão preciosa de Deus de que é preciso vencer. Vencer por fé, vencer em Cristo. Vencer pelo amor de Deus que em Cristo se revela, a cada um de nós. Nós estamos no tempo da Olimpíada, começamos essa semana, E o Brasil conquistou hoje as suas primeiras medalhas. Nós sabemos que todos os atletas se preparam, se dedicam, se empenham para que possam vencer, Vencer nas competições, vencer naquela categoria que se aplica, à sua vida, ao seu dom, ao seu talento. Mas muito trabalho é realizado até esse momento, E nós andamos em busca de uma vitória bem maior. Diz a Bíblia que esses atletas se preparam em busca de uma coroa corruptível, um troféu, uma vitória que vai ficar por aqui. Pode marcar a história das suas vidas, pode destacá-los como grandes personagens do esporte, Mas vai ficar por aqui. Já a vitória que Deus menciona, e Paulo faz questão de dizer à igreja em Roma, é a vitória que nós levamos para a eternidade. Vai nos acompanhar para todo sempre. É claro que todo ser humano quer vencer na vida, Quem não quer vencer na vida? Quem não quer vencer os obstáculos? Quem não quer vencer os inimigos? Quem não quer vencer, dentro dos propósitos, dos desafios que se propõem a cada um de nós, em cada área? Quem não quer ter uma vida e uma família vitoriosa? Todos nós queremos vencer. E a Bíblia vai apontar, então, para nós, ações, atitudes, princípios, valores, que devem fazer parte do viver do cristão, para que ele possa receber de Deus a sua vitória em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso de 31 a 39. Eu vou ler aqui e você pode acompanhar no texto que vai ser projetado para você. Há certezas que diante das provas, o amor de Deus se manifesta em nosso favor, no propósito de nos garantir vitórias. Bom? Romanos capítulo 8, 31 a 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche os olhos, queridos, nós vamos orar, conhecendo diante de Deus a nossa necessidade do seu agir e do agir do seu precioso amor.
a começar por prover para nós o perdão aos pecados, né? E o sustento da vida e de tudo mais que o Senhor, porventura, possa nos dar por fé em Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome, Senhor, quando aqui nos reunimos para a adoração e culto, quando contemplamos irmãos e irmãs e na vida deles o agir precioso da Tua mão, que os sustenta também, dando a cada um a possibilidade de estar aqui no templo, glorificando Teu nome, levando, ó Pai, graça e bondade do Senhor a cada vida que, com confiança, se apresenta diante do Senhor e apresenta o seu coração e a sua vida, esperando receber do Senhor sempre cuidados no trabalho, na saúde, sobretudo, ó Pai, no andar da nova vida, na fé que exercemos em Cristo, porque percebemos, ó Pai, que estamos diante de um Deus que é santo, que requer de nós também santidade, mas somos pecadores, somos falhos. Clamamos, ó Pai, pelo perdão, pela misericórdia do Senhor, que no grande amor de Deus revelado em Cristo, possamos encontrar a purificação do nosso pecado, pelo sangue precioso que Cristo verteu na cruz, pela eficácia deste sangue puro e da entrega de Cristo, que como justo pagou pela culpa da nossa iniquidade. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoe. Tem compaixão de nós. Manifeste sobre nós, junto de nós, a Tua muita misericórdia. Vê sempre se há em nós algum caminho mau, pecaminoso, desobediente, algum pensamento, alguma ação, algum princípio, algum propósito, alguma reação que contrarie o Teu querer, a Tua vontade, ou que venha a expressar da nossa parte negligência para aquele bem que o Senhor gostaria que nós realizássemos e às vezes não fazemos. Mas guia-nos, ó Pai, pelo caminho da eternidade, pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelo caminho da vida que está em Cristo. Oramos confiados na Tua graça, no desejo de ter um caminhar vitorioso na nossa vida, na nossa fé, como família, como pessoa, como cidadão, como profissional, mas sobretudo como servo e serva de Deus, como discípulos do Senhor, como igreja, como povo resgatado, chamado para ser um povo que glorifique o Teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Vencer, irmãos, é tudo que queremos, é tudo que esperamos. O apóstolo Paulo aponta aqui a vitória da igreja. Não é um tempo muito fácil para a igreja, é um tempo difícil. Não é um tempo que, pelo olhar humano, pelo olhar do mundo, a igreja está sendo vitoriosa. A igreja está sendo perseguida pelo Império Romano. A fé cristã não pode ser exercida. O Império Romano enviou decretos em toda a região do seu domínio, e a palavra é que o único que pode ser reverenciado como Senhor é César, o imperador romano. Ninguém mais, nenhum outro nome, nenhuma outra autoridade pode ser chamado de Senhor, senão César. O cristianismo, e no cristianismo, nós temos Jesus, o Nazareno, aquele que veio de Deus aos homens, aquele que se tornou e é conhecido como o Emanuel, Deus conosco, é de fato reconhecido pela igreja, pelos seus discípulos, como Senhor da sua vida. É aquele que merece a nossa obediência. É aquele que nos deu todo o exemplo, que nos trouxe grandioso amor e que espera de cada coração dos seus discípulos agora a disposição, a dedicação para entregar também a sua vida, se preciso for, em favor do Evangelho e em favor do nome de Cristo. O Império Romano não gosta disso. O Império Romano determina o culto ao imperador, determina que em todo o império o único que deve ser saudado como Senhor da vida é César. O cristianismo se levanta dizendo: não, o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. O Senhor Jesus é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Ele está acima de César para a minha vida, para o meu proceder. Se existir no Império Romano alguma determinação, alguma ordem, alguma lei
que me proíba de expressar o meu amor ao Senhor e o meu serviço à causa de Jesus, eu vou negar esses princípios e essas leis, porque antes vale obedecer a Deus do que os homens. Então o Império Romano vai fazer uma perseguição muito violenta contra a igreja cristã. Vai começar a perseguir os cristãos em Jerusalém. Vai depois seguir perseguindo o cristão aonde a igreja se estende. Mas ela se estende, meus queridos, até Roma, a capital do império. Muitas pessoas estão sendo presas, muitas pessoas estão sendo açoitadas, muitas pessoas estão sendo ameaçadas, muitas pessoas estão tendo seus bens tomados pelo Império Romano, as suas colheitas levadas, até filhos e filhas, esposas tomadas pelo Império Romano, no propósito de fazer a igreja se calar e aceitar que Jesus de Nazaré não é ninguém, não é autoridade nenhuma, não é Senhor sobre a vida de ninguém, senão César. Mas apesar das muitas prisões, dos muitos açoites, dos muitos mártires, muitas pessoas estão sendo mortas de diversas maneiras, o Evangelho cresce, a igreja se multiplica, e a igreja se estende. Aos olhos humanos, ela está sendo perseguida por um império com o qual não se vale a pena brigar. Junto ao qual seria tolice lutar. É uma luta perdida. Mas não é isso que o império está vendo. Não é isso que Paulo está vendo. Mesmo na capital do império, a igreja já chegou, em Roma. Está sendo perseguida, está sendo maltratada, está sendo açoitada, está sendo amedrontada, intimidada. Mas a igreja cresce. E Paulo então vai escrever esse texto que nós lemos, tão belo, que fala do amor de Deus para com a sua igreja, para que a igreja pudesse perceber que mesmo que aos olhos humanos ela esteja numa luta perdida, ela já está numa luta vitoriosa. Por fé em Cristo. E por aquilo que Cristo já realizou. E pelo Senhor que Ele se tornou sobre todos os reis da terra, sobre toda a terra e em todo tempo. Então a igreja pode caminhar pensando na sua vitória. A igreja está caminhando e está vencendo. Mas há alguns princípios que Paulo levanta, que eu quero levantar com vocês, que vai fazer da nossa vida a vida vitoriosa, da nossa fé a fé que vence o mundo. Vai fazer do nosso procedimento a possibilidade de vencer o pecado que nos vencia. E vai trazer princípios para nós, que vai nos colocar diante de Deus e nas mãos do Deus Todo-Poderoso, de maneira que nada e ninguém vai poder nos atingir, nos maltratar, nos ferir, sem que seja alvo ou sem que sejamos alvos também do cuidado da grande e forte mão de Deus. Nem mesmo a morte, que é uma certeza para mim e para você, pode separar o ser humano do agir amoroso de Deus junto à sua vida, junto à sua história. E é nesse agir de Deus que está repousada a nossa vitória. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando Paulo fala de vitória, de mais que vencedores, por meio daquele que muito nos amou em Cristo, é que essa vitória ela é diferente da forma como o mundo vê e ela é também diferenciada. Então o texto que está ali não dá para você ler, mas é o versículo 37 que eu destaco aqui, tá bom? Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Está falando de Cristo. A Bíblia olha e nos ensina e nos instrui que a nossa vitória vem não da confiança em nós mesmos, do preparo, da nossa capacidade, da força do nosso braço, da inteligência que a gente tem, da astúcia com quem a gente conduz a nossa vida e nos prepara para as batalhas, mas a nossa vitória vem pela consciência
que devemos ter e que precisamos ter da grandeza de Deus e de quão pequenos somos. Quando olhamos para 1 Pedro capítulo 5, lá no versículo 6, nós vamos encontrar Pedro dizendo: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Há duas verdades que eu quero destacar desse texto e que Paulo está considerando quando escreve também aos Romanos. Primeiro, é a condição nossa de como ser humano não podemos suportar e vencer todas as coisas. Nós sempre vamos nos deparar com situações, com circunstâncias difíceis demais para nós. Que mesmo que eu use toda a minha habilidade, todo o meu conhecimento, toda a minha capacidade, toda a minha expertise, quem sabe, naquela área, não vai ser suficiente para que eu vença. São situações que estão acima da nossa possibilidade, que bate de frente conosco, manifestando as nossas limitações, mostrando que somos seres humanos, que temos fraquezas e que nem sempre podemos com tudo aquilo que a vida pede. No trabalho, no casamento, no conduzir da família, na educação dos filhos, nós somos sempre surpreendidos, porque nós achamos que sabíamos, achamos que íamos dar conta, achamos que tínhamos condição de fazer as tarefas e fazer bem, alcançando bons resultados, mas percebemos que não temos todas as respostas. Não temos tanta força assim. Nos vemos às vezes abatidos, fracos, nos vemos fragilizados. E temos que reconhecer isso. É o que Pedro chama de humilhar diante do Senhor. Humilhar diante da potente mão de Deus é dar, de fato, conhecimento a nós mesmos de que somos fracos, de que somos pecadores, de que erramos, de que o bem que queremos fazer não fazemos, de que o mal que às vezes nós lutamos contra ele, quando percebemos, já o realizamos. É perceber que nem sempre nós temos as respostas e que às vezes nos encontramos perdidos. Nem sempre temos a segurança para prosseguir e muitas das vezes nós percebemos os riscos que corremos. O risco que corre a nossa casa, o nosso casamento, o nosso filho, a nossa filha, por colocar os seus pés em lugares escorregadios, por cometerem erros que estão sendo danosos e que estão levando à ruína todo o trabalho, toda a dedicação, todo o empenho que você teve junto à sua vida naquele projeto de família, de trabalho, de cuidado com a saúde. De repente você percebe que cuidou bem, mas não foi suficiente, a enfermidade chegou. De repente você percebe que se cuidou bem, mas veio uma pandemia aí e assustou todo mundo e gerou insegurança no coração de todas as pessoas no mundo inteiro. Então, o que é vitória para os olhos de Deus pode não ser vitória em alguns momentos nos olhos humanos. Se humilhar, reconhecer erros, reconhecer falha, reconhecer fraqueza, reconhecer impossibilidade, é o caminho que conduz à vitória. Não é se sentir forte, se achar forte, se sentir o Todo-Poderoso, o melhor do mundo, nesse ou naquela situação ou intento. A Bíblia está dizendo para mim que não, que Deus olha de forma diferente. Por isso que a vitória é também diferenciada. Ela vem para aquele que reconhece as suas fraquezas, as suas limitações, que reconhece a necessidade que temos do agir de Deus, e aí ele se humilha, como servos que se colocam diante dos seus senhores. Paulo está dizendo, quando eu como servo me coloco diante do meu Senhor, eu percebo que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode prejudicá-lo? Se Deus agir por mim, o que me pode fazer o homem?
Então ele fala, humilhar-vos diante da potente mão de Deus. Essa é a outra grande verdade. Reconhecer que o poder está em Deus, não em mim. Que a grandeza é de Deus e não minha. E que a glória da vitória que vai vir, se vier, dos bons resultados que a gente pode alcançar nessa vida e vamos alcançar no porvir, é sempre em razão de Deus, nunca em razão de quem eu sou, do que eu fiz, do que eu posso, do que eu conquisto, do que eu realizo, do que eu alcanço. Porque mesmo quando eu realizo ou alcanço, é porque Deus trabalhou em meu favor. E se não fosse o Senhor, diz o salmista, o que seria de nós? Quando os inimigos se colocaram à nossa frente, quando as limitações surgiram, quando eu percebi que eu não podia, quando eu vi que o que a vida pede é muito mais do que aquilo que eu posso fazer. Então é isso que Paulo está querendo levar os romanos a confiar. Falou, irmãos, há uma vitória para nós, diante até do Império Romano. Há uma vitória para nós, diante das ameaças de César. Mas não é na nossa força que a gente vai conseguir, não é na nossa perspicácia, na nossa astúcia, na força do nosso braço, dos nossos exércitos, não é tomando uma espada, não é mostrando o quanto nós somos ágeis para a batalha, é na nossa confiança no amor de Deus que nos envolve, no amor de Deus que visita a nossa vida, que visita o nosso coração, que dá resultado ao trabalho das nossas mãos, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Mas se eu trabalhar sozinho, eu vou levantar de madrugada, eu vou repousar tarde, para comer um pão que penosamente, que a duras penas eu conquistei. E mesmo assim vai chegar o momento em que a inundação vai ser tão grande, vai me surpreender tanto, e o vento vai soprar com tanto ímpeto contra a minha casa ou o meu projeto, que tudo vai virar ruína, tudo vai se perder. Mas Paulo está chamando a igreja em Roma para ter o olhar da fé, para contemplar o poder de Deus diante da nossa pequena força. O poder de Deus diante do nosso grande desafio. O amor de Deus diante das nossas lutas. A providência de Deus em razão da nossa necessidade. E aí nós vamos ver que se nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus, Ele vai nos honrar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos tornar vitoriosos. Mesmo que quem nos ameaça seja o Império Romano, uma força mundial que vem subjugando reinos, subjugando tribos e línguas e povos, mas que não pôde, meus irmãos, e não pôde mesmo, subjugar a igreja. A igreja não diminuiu, a igreja não perdeu a sua força, a igreja crescia a cada dia, porque Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja estava debaixo da potente mão de Deus. Ela se humilha, ela clama, ela confia e ela se torna vitoriosa. No olhar de Deus, e no princípio de Deus, os valores podem ser contrários aos princípios e aos valores do mundo. No mundo como é que é? Eu quero ganhar o mundo. Eu quero conquistar o mundo. O Império Romano não vinha assim? Conquistando o mundo com a sua força, com os seus exércitos, impondo de fato o seu governo sobre as nações. Eles se diziam o quê? Os donos do mundo. Paulo escreve aos romanos para dizer, a igreja em Roma, para dizer que os romanos estão enganados. Que é possível ganhar o mundo, conquistar o mundo, vencer dentro dos seus projetos, junto ao mundo, junto à vida, e perder o que é de mais precioso, que é a sua alma. E a palavra de Deus, na expressão do próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da igreja, vai dizer em Marcos capítulo 8, verso 36, o que adianta o homem conquistar, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele pensar na eternidade,
no destino da sua alma, no porvir, se ele descobrir que a sua alma vai padecer dores, sofrimentos, angústias, penas eternas, ele não daria tudo aquilo que ele conquistou, ele não ofereceria todas as suas vitórias, todo o seu ganho, todo o seu lucro, todas as suas conquistas, para que a sua alma tivesse uma eternidade de paz, de gozo no Senhor? Que daria o homem por sua alma? Então Paulo está dizendo, aparentemente nós estamos perdendo, porque nós estamos dando a nossa vida, nós estamos dando a vida dos nossos filhos, nós estamos entregando as nossas colheitas, nós estamos entregando o labor do nosso trabalho, nós estamos entregando os nossos bens. O Império Romano vem tomando tudo, vem nos afligindo, tirando de nós aquilo que nos é de direito. Isso tudo nos fere, nos maltrata muito. Isso tudo ele faz no propósito de que nos demos por vencidos. Mas há uma expressão de Deus para nós: você já é vitorioso. Essas coisas todas que nós perdemos ou possamos perder por aqui, por causa do nome de Cristo, por causa da fé e da confiança que exercemos em Cristo, em nada se compara com aquilo que Cristo preparou para nós na eternidade, no novo céu, na nova terra, no porvir. Em nada se compara as perdas humanas com aquilo que Deus já nos deu, já nos ofertou em Cristo: vida eterna, vida com Deus. Então, a vitória é diferente e é vista de maneira diferente como o mundo vê. E é diferenciada porque ela não é para ser usufruída apenas aqui, embora nós venhamos a ter muitas vitórias aqui, muitas conquistas boas, muitas realizações preciosas, que vão também nos honrar, porque Deus cuida de nós, Deus nos ama dessa maneira. Mas o que Deus reserva para nós no porvir, a vitória que Ele já nos deu sobre a morte, sobre o pecado, em nada se compara com qualquer vitória, com qualquer coroa de louro, com qualquer medalha olímpica, com qualquer conquista que o ser humano possa alcançar nesse mundo, nessa vida. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem por sua alma? Mas nós sabemos que não há vitória sem lutas. Não há como vencer o inimigo se você não o enfrentar. Não há como transpor o obstáculo se você não se esforçar por fazer. E é por isso que nas Olimpíadas há muitos embates, dos atletas, um contra os outros. Um mostrando a sua força diante do outro. Um mostrando o seu treinamento, a sua capacidade. E a Bíblia, é claro, nos lembra dessa verdade também, e o apóstolo Paulo também o faz. Verso 31, verso 36 do texto que nós lemos: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mostrando que tem gente contra nós, mostrando que há enfrentamento, há luta. No verso 36, como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas para o matador. Olha aí uma luta, uma perseguição, que a gente não pode negar. O apóstolo Paulo não nega a perseguição, não nega a luta da igreja, não nega a luta da fé, não nega a luta, a dificuldade de cada cristão, todo dia e a cada dia. Mas o apóstolo Paulo quer dizer do amor de Deus, quer levar a igreja a olhar para o agir do Senhor e para a maneira como Deus vê a vitória e o caminho da vitória, para que eles perseverem e se preparem para oferecer na luta o seu melhor. Cada atleta olímpico se preparou bem, perseverou diante dos obstáculos, diante dos problemas. No dia de chuva, no dia de sol, no dia frio, no dia quente demais, quando tinha recurso, quando não tinha recurso, quando tinha tudo diante de si para treinar, ou não tendo, criando seus próprios meios de treinamento,
se prepararam naquilo que podiam, perseverando diante das circunstâncias, perseverando junto ao tempo, para chegarem na hora e dizerem que estão no seu melhor, e entrarem no enfrentamento, na luta, de cada etapa que vai sendo vencida, de cada fase que vai sendo transposta, até chegar a oportunidade de lutar pelo ouro, pela prata, pelo bronze. O apóstolo Paulo está dizendo: nós somos vistos por Deus como soldados num campo de batalha, que precisam se preparar bem, se esforçar, se empenhar, para oferecer em favor do Evangelho o seu melhor. Nós somos pressionados todo dia, nós somos perseguidos, pessoas se levantam contra nós, há uma luta constante contra a nossa própria natureza pecaminosa, carnal, inclinada ao pecado, que quer nos levar à queda, que quer nos dar um golpe certeiro e nos lançar à lona. Há uma luta nossa contra o mundo tenebroso, o mundo que jaz no maligno, o mundo que fica soprando coisas nos nossos ouvidos, que fica tentando pela sua força nos arrastar para atitudes pecaminosas, porque querem nos levar para longe de Deus, querem ver a nossa fé vencida e destruída, a nossa confiança em Deus diminuída, e o propósito do estender do reino de Deus intimidado. O Império Romano fazia isso para intimidar a igreja, para levar para a igreja o sentimento de desânimo. Mas ela enfrenta a luta, ela enfrenta a perseguição, ela enfrenta as perdas, ela enfrenta o luto, ela enfrenta a morte, ela enfrenta os açoites, as prisões. Está confiada no amor de Deus, no cuidado de Deus, na boa mão de Deus que a sustenta, que a conduz, que a torna próspera. E mesmo vivendo diante de situações como essa, há outros momentos na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que o autor, que é Lucas, vai declarar: a igreja está perseguida, mas a igreja estava em paz por onde quer que ela ia. E o seu proceder era o proceder da confiança no Senhor, e dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então, meus irmãos, é o desafio de Paulo, de que cada membro se preparasse para sustentar no seu viver a fé. E a fé nós não sustentamos quando nós estamos no templo, quando nós estamos aqui em adoração comunitária. Aqui nós vivemos a fé, aqui nós compartilhamos a fé, aqui nós falamos da nossa confiança em Deus, aqui nós voltamos para a palavra de Deus para fortalecer o nosso caminhar, mas tudo que a gente vive da fé, tudo que a gente enfrenta contra a nossa fé, contra o nome de Cristo, contra o nosso viver na nova vida no Senhor Jesus, está fora dos portões do templo. Está naquele momento onde você e Deus, e só você e Deus conhecem, onde uma inclinação muito carnal do seu coração, da sua alma, quer te levar para um erro, para um pecado, para uma iniquidade, para uma atitude, para um pensamento, para um propósito que Deus condena, para uma proposta que Deus já instruiu na sua palavra que você deve dizer não, mas a sua carne quer dizer sim. Por isso que Jesus, no Getsêmani, falando da angústia que ele sentia no coração e na alma, porque ele ia ter que passar pela cruz para vencer os pecados, ele desafia os seus discípulos a interceder por ele, mas ele desafia muito mais do que isso, a enfrentar os próprios pecados. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, na natureza pecaminosa, inclinada ao pecado, é fraca, é frágil, se dobra, se vende, se entrega. O bem que você quer fazer não faz, o mal que você não quer, quando percebe, já o realizou. E é uma luta diária, irmãos, uma luta de todo dia, que enfrentamos não aqui no tempo da adoração, mas que enfrentamos muito mais quando seguimos no nosso viver aí fora, no trabalho,
no convívio com o vizinho, no convívio com a família, no dever de cumprir o nosso papel como cidadão, como marido, como mulher, como filho, como irmão, como pai. O desafio de Deus, porque há muitas lutas, e até a nossa carne entra em confronto com a gente, para nos fazer tropeçar, para nos levar à queda, para produzir não a vitória aos olhos de Deus, mas a derrota da nossa vida, no exercício da fé, da confiança e da obediência ao Senhor. É preciso perseverança, e é preciso nos preparar, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas é a carne. O diabo é vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, esperando o momento oportuno para tragá-lo. Ele não sabe o que você pensa, ele não enxerga o que vai no seu coração, mas ele é tão astuto, que em razão daquilo que você fala, em razão daquilo que você vê, em razão da mesa a qual você se assenta, em razão da conversa que você tem, ele descobre o que você pensa, e ele descobre aquilo que você sente no profundo da sua alma. Nós ficamos às vezes surpreendidos com aquilo que a internet está descobrindo da gente, não é verdade? Você pensa em comprar um negócio, você fala diante do seu celular, quando você abre o seu celular, daqui a pouco vem a oferta daquilo que você falou. Você fala, mas pessoal, como é que pode? E é assim mesmo. É a chamada da inteligência artificial, que vai crescendo, vai se multiplicando, que vai lendo até aquilo que você pensa, porque você fala isso, porque você procura na internet. E aí daqui a pouco ele vai sendo oferecido para você de monte. E se você clicar a primeira vez numa oferta, vai vir mais 10, mais 20, mais 100 ofertas para você. É surpreendente para você? Tá. O diabo sabe muito mais daquilo que você quer. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Mais do que a internet. Só para você medir o quanto ele sabe e o quanto ele arma situações, circunstâncias para te levar à derrota. Ele não quer o seu bem, ele não quer a sua vitória, ele quer o seu mal. É preciso se preparar. Ele é o nosso adversário declarado. Ele não nos ama, porque ele sabe que nós amamos a Cristo. Ele não quer o nosso bem, porque ele sabe que nós entramos no mundo, entramos na sociedade que jaz no maligno, para resgatar vidas, para levar a verdade transformadora do Evangelho. Ele nos vê como aqueles que entram no mundo para saquear o inferno. Somos inimigos. E se ele tiver chance, ele não vai brincar com você para ver até onde você é capaz de ir. Ele vai bater com força para te derrubar. Precisamos nos preparar. O Senhor Jesus dá a dica, né? O apóstolo Paulo está falando à igreja. Está dizendo, vamos nos achegar a Deus. Vamos nos entregar junto ao amor de Deus. Porque se há um caminho de vitória para nós, é na soberania de Deus, na grandeza de Deus e na humilhação nossa, em nos lançar diante das suas mãos com humildade. É buscar a Deus em oração, é olhar para a sua palavra e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Os princípios, os valores que agradam a Deus, que devem fazer parte da nossa vida, nós que queremos ser em Cristo mais que vencedores. E há uma coisa nessa competição, nessa luta, que nós não podemos descuidar, senão a gente perde, senão a gente é vencido. É a diligência na competição. Um descuido e perde-se a medalha de ouro. E perde-se a classificação para uma nova fase. Temos que ser diligentes, estarmos atentos. Atentos o tempo todo. Nós encontramos Paulo falando aos Coríntios no capítulo 9 da sua primeira carta, no verso 24 e 25, sobre a importância de se preparar. Ele vai falar do atleta mesmo. Ele está falando, o atleta se prepara. Ele tem perseverança no preparo de todo dia, para uma competição que vai chegar lá na frente.
Ele enfrenta o frio e o calor. Ele enfrenta as adversidades que chegam para ele. Porque ele quer se preparar e chegar da melhor maneira. Ele faz isso para herdar uma coroa corruptível. Nós que corremos a carreira que Deus nos propõe correr, que entramos na luta contra o pecado, contra o diabo, que enfrentamos o mundo tenebroso, procurando ser luz de Deus nas trevas, estamos também numa grande batalha, numa grande competição. Vamos enfrentar uma grande luta. Você deve ter a perseverança que tem aqueles que se preparam para as competições. Como atleta, você tem que perseverar, você tem que persistir. E quando chegar o momento da batalha, não acha que você preparou bem, você já venceu. Esse é o momento que você tem que ter diligência, tem que estar atento aos detalhes, no momento da competição, no momento da batalha. Quando você enfrenta o seu inimigo frente a frente, quando você entra na linha de combate, com a sua habilidade, com a sua força, com o seu preparo, diante daquele que quer te derrotar. Diligência na competição. Porque Paulo vai dizer lá aos Coríntios, assim também eu luto. Não deferindo golpes no ar, mas tentando dar o golpe certeiro, porque eu não posso agir perdendo o esforço inutilmente. Não agindo como quem não sabe o que fazer. Não imaginando que o meu inimigo vai ser vencido facilmente, mas oferecendo o meu melhor, com toda a atenção, com toda a diligência, para que eu possa sair vitorioso nessa batalha. E ele diz que vai fazer isso tudo, em razão de tudo aquilo que Deus já fez por ele em Cristo. Então, nas nossas lutas por aí, no combater do bom combate, no propósito de correr bem a carreira que o Senhor nos propôs a correr, irmãos, se preparem com perseverança. E no momento do embate, estejam atentos. Diligência. Atenção no momento da batalha, para que você possa vencer e não ser vencido. Para que um detalhe não te lance na lona. Não tire de você a vitória que Deus propõe dar. Aqueles que perseveram, aqueles que se preparam, aqueles que são diligentes no seu proceder, como servos e servas de Deus. Sem luta, não há vitória. Mas se lutarmos no abençoado Senhor, sairemos vitoriosos nas nossas batalhas diárias. Porque a nossa vitória maior, nós já temos garantida em Cristo Jesus. E para essa vitória eu não fiz nada, Ele fez tudo por mim. Não em razão de quem eu sou, daquilo que eu posso, da maneira como eu me preparei, porque eu não me preparei. Não tinha condição de me preparar, estava morto nos meus delitos e pecados. E o morto é inerte, o morto não faz nada por si mesmo. Ele não se prepara para nada, ele está entregue, ele está à mercê. Mas quando eu estava morto, e vocês também, mortos nos delitos e pecados, Deus vai romper o céu com misericórdia e graça, e vai nos enviar o seu Filho unigênito. E Cristo vai realizar a obra de salvação por nós na cruz do Calvário, por isso que Ele é nome sobre todo nome. Porque Ele enfrentou o diabo no deserto e venceu, enfrentou o nosso pecado na cruz e venceu, enfrentou a morte quando estava sob o poder da morte no Hades, diz o credo apostólico, desceu ao Hades. Mas Deus o Pai o fez ressurgir dentre os mortos, e o nosso Redentor vive, para que eu possa viver a vida que é dele, porque ele enfrentou a morte que é minha naquela cruz do Calvário. Uma vitória está reservada àquele que crê. Vamos passar da morte para a vida. Jesus anuncia, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou ressurreição e vida. E nós não vamos ser mais julgados conforme o nosso pecado, a nossa iniquidade.
o nosso erro, mas vamos ser considerados diante de Deus pela sua muita misericórdia. E quando encontrar o Senhor, o sangue de Cristo sobre a nossa vida, por fé, por confiança, as nossas obras não vão ser julgadas para nos condenar ao inferno, à eternidade sem Deus, mas vão ser julgadas para nos dar um galardão, uma recompensa. Porque Deus é Deus de todo favor. E Ele concede aquilo que a gente não merece. E Ele deixa de dar aquilo que a gente merece, porque Ele é misericordioso. Paulo está dizendo: a sua vitória, meu irmão, no enfrentamento do Império Romano, no enfrentamento da vida, no enfrentamento da morte, no enfrentamento do pecado, no enfrentamento do diabo como servo de Deus, ela já está garantida, porque ela não depende de você, daquilo que você faça, ela já vem garantida por aquilo que Deus já fez em Cristo. Nós vamos cantar um canto daqui a pouco. A vitória é daquele que o contemplar. Ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto, sim, mas com seu sangue pôde comprar homens e mulheres que com ele sobre a terra vão reinar. Deus fez por nós. Nossa vitória vem em razão daquilo que Deus já fez. Nossa vitória vem em razão daquilo que Deus faz. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que antes se entregou em favor deles, para que ninguém pudesse condená-los pelos seus pecados. Mas eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, coisas que possam surgir por aí, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura está se referindo ao Império Romano ou qualquer criatura, quer nos céus, quer na terra, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. É o que Deus fez. Mas quando Ele fez para nos dar vida eterna. E na nova vida que nós temos agora um agir de Deus em nós, que vem pela ação do Espírito Santo, que faz de nós mais do que vencedores por meio da fé. Porque aquele que não podia crer, agora crê, e aquele que não podia vencer o pecado, agora pode. E aquele que não tinha como resistir ao diabo, era vencido pelo diabo, agora pode vencer o diabo. E aquele que tinha a sua vida derrotada na morte, agora pode vencer a morte, porque Deus há de ressurgir dentre os mortos. Quando vier com toda a sua glória, no soar da última trombeta, para resgatar a sua igreja e levar o seu povo para reinar com Ele para todo sempre. E Deus tem feito em nós pelo seu Espírito. Ele tem feito de nós nova criatura. Ele tem feito de nós mais que vencedores, por meio daquele que já nos amou na cruz do Calvário. Hoje eu posso vencer o que me vencia. Se eu me preparar, se eu for vigilante, se eu buscar a presença de Deus, se eu confiar no amor que Ele tem, se eu me humilhar diante da sua presença e me lançar diante dos seus braços, o poder de Deus há de me sustentar. Nossa vitória está garantida em Cristo, em razão do que Ele faz em nós e do que Ele realiza a partir de nós. O que Deus está fazendo a partir da igreja em Roma? Está levando adiante no mundo o seu propósito. O propósito de Deus é fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É Jesus que está dizendo. Vamos começar em Jerusalém, aqui, permanecer em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do Espírito Santo. É o agir de Deus em nós. Para quê? Para fazer discípulos em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se levanta contra a igreja em Jerusalém o movimento judaico do Sinédrio, que traz apedrejamento sobre Filipe, ou sobre Estevão, o diácono da igreja. A igreja vai se dispersar. Com a dispersão dos cristãos, o evangelho vai sendo levado a todo o povo. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, fiz de tudo para com todos no propósito de ganhar alguns. O esforço
do apóstolo Paulo e da igreja, para que o evangelho alcançasse. O que está sendo realizado? O propósito de Deus, da obra redentora da humanidade, que foi realizado por Deus em Cristo, está se estendendo às nações por meio da igreja. O Império Romano se opõe, é a grande força política, é a grande força de exército, é a grande força dominante do seu tempo, e a igreja diante do Império Romano parece não ser nada. Prisões acontecem, muitas mortes acontecem. A pressão do Império Romano é forte porque a mão do Império bate com violência. Mas o propósito de Deus continua se exercendo na vida da humanidade, através do coração vitorioso daquele que crê. O Império Romano não consegue fazer a igreja se calar, não a torne ineficaz, e nem consegue tornar ineficaz o seu testemunho. O Evangelho se multiplica a ponto de daqui a pouco, no ano 313, o Império dá a mão à palmatória. Nós não vamos mais perseguir o cristianismo. E um pouco mais à frente, o Império reconhecer o cristianismo como a religião do Império. Nós não temos que convencer esse povo, nós não temos que convencer essa gente, nós não temos que convencer essa fé. Nós vamos nos alinhar a ela. Verso 37. Em todas as coisas, porém, mesmo nos açoites, ou nas mortes, ou nas prisões, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E Deus realiza através da sua vida, na vida do seu vizinho, na vida da sua casa, no exercício da fé, é a continuidade do serviço que ele realiza junto à igreja em Roma no dia de Paulo. Servos bons e fiéis que ele levantou, que foram fiéis no pouco, foram colocados sobre muitos, estão sendo colocados, vão entrar no gozo do Senhor. Nós vamos receber medalha de ouro, mas vão receber galardão, vão receber vida eterna, vida de gozo, vida de paz, vida que vence a morte, vida daqueles que venceram em Cristo. A verdade de Deus ao nosso coração, que nos fala da fé e que nos leva ao exercício da fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Há muitas lutas para nós no mundo, mas com a fé que Deus nos deu em Cristo, nós podemos vencer também as nossas batalhas por aí. Na certeza de que a guerra maior já nos é garantida a vitória. No novo céu, na nova terra, na nova vida, que Deus revela para nós, que Deus reserva para nós, que herdamos de Deus por amor e que nada e ninguém pode nos tirar. Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente ou do porvir. Pode nos separar do amor de Deus, que em Cristo Jesus faz de nós seus filhos. E Ele é aquele que veio vencendo e para vencer. Deus quer que você vença, meu irmão, minha irmã, e quer que você vença com a fé, e quer que você vença como igreja. Procure lançar-se nas mãos de Deus, valorize o que Deus valoriza, não o que o mundo valoriza. Olhe para a vida como Deus vê, não como a humanidade vê. Reconheça a sua limitação, reconheça a sua impossibilidade, reconheça o quão pequeno você é e o quão frágil é a nossa vida. E a mão potente do Senhor vai te exaltar diante dos inimigos. No tempo oportuno, Ele vos exaltará. Em busca da conquista, seja perseverante, diligente. Não jogue a toalha. Às vezes Deus deixa a gente indo até a pensar que não dá mais, até a pensar que já está tudo perdido. E aí Ele nos surpreende e abre uma porta que ninguém vai conseguir fechar. E resolve ouvir o seu clamor de anos, para levar embora a tristeza do seu coração, para enxugar dos olhos a sua lágrima, 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 para
fazendo romper para você uma manhã nova de alegria, trazendo resposta à sua prece em favor da vida, em favor do filho, em favor da igreja, em favor da fé, em favor da luta contra o pecado, em favor da nação, em favor lá no trabalho. Eu não sei o que você tem clamado, mas eu sei que um dia Deus pode te responder. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar anos. Mas um dia Ele vai abrir as janelas dos céus. Ele vai te surpreender, me surpreender, com bênçãos com as quais nós não podemos contar. A vitória vai vir. Para aquele que exerce fé, para aquele que confia e espera pacientemente no Senhor. Busque, se prepare, seja perseverante, seja diligente. Em Cristo, diz o texto, não é no nosso governo, não é na força do nosso braço, não é na expertise da nossa mente. Nossa vitória está sempre em Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores.